Alô, Alexandre. Sou Luiz Sérgio, o marido da Sara, o psiquiatra. Eu fui gago durante quase toda a minha infância. Mas era um gago travado. Um gago que não conseguia dar boa noite quando vinha um vizinho. Eu ficava travado e ficava... e não conseguia falar. Com 16 anos, eu estava passando por Copacabana, no Rio de Janeiro, e eu descobri dentro de uma livraria um livro do Pedro Bloch. Naquela época não existia fonoaudiólogo, eu tenho 68 anos. Naquela época existia somente logopedista. Quem tratava de gagos era o logopedista. Eu comprei o livro do Pedro Bloch e comecei a ler. E comecei a descobrir uma série de informações sobre a gagueira. O que eu poderia fazer para superar a gagueira? Descobri, por exemplo, que o gago não tem ritmo, que o gago às vezes atropela as palavras, porque o pensamento dele é mais rápido do que a fluência dele. Então eu comecei a exercitar primeiro. Eu era feio pra cacete, precisava arrumar uma namorada. Como é que eu ia arrumar uma namorada, gago? Então eu comecei por aí, vou arrumar uma namorada e vou falar devagar com ela. E comecei a falar mais baixo, com mais ritmo, pensando antes de falar, não tentando atropelar as palavras. Agora, eu sei que de vez em quando eu dou uma gaguejada. Isso é normal. O gago não fica completamente zerado. Eu sempre digo, nós gagos unidos jamais seremos vencidos. Nós temos que continuar sempre falando e não temos que ter medo de falar. O problema é que a gente acha que nunca vai conseguir falar fluentemente. A fluência é uma questão de tempo. O macete é o ritmo, é a respiração, é você ficar calmo. Por exemplo, por que uma pessoa que canta não gagueja? Nós gagos, quando cantamos, não gaguejamos, porque nós sabemos a letra e o ritmo. Então nós falamos ritmadamente. O grande macete para nós gagos é falar ritmadamente. Eu estou gravando esse vídeo para dizer para vocês que existe esperança para nós gagos. Nós temos que entender que, na verdade, nunca vamos ficar totalmente zerados da gagueira. A gagueira é inevitável, principalmente quando nós estamos relaxados em casa. Quando eu estou prestando atenção no que eu vou falar, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou conversar com o paciente, raramente ele vai descobrir que eu sou gago, porque eu uso a técnica de pensar, de me acalmar interiormente, de falar pausadamente, e normalmente ninguém percebe a minha gagueira. Em casa é mais fácil eu dar umas rateadas, porque eu não estou, o meu senso crítico em casa, eu não preciso estar tão acentuado, pensando no que eu vou dizer, e de vez em quando eu dou uma gaguejada braba mesmo. Mas isso não tem importância, porque a fluência, ninguém é totalmente fluente. Você pode observar na televisão que grande parte das pessoas não são totalmente fluentes. Eu espero que eu tenha ajudado explicando como eu vou superar a gagueira, como eu superei a gagueira e como eu sou um gago fluente. Só que as pessoas não acreditam muito que eu fui um gago. Eu fui um gago muito grave. Para você ter uma noção, eu não conseguia ler um texto em sala de aula. Uma vez uma professora, quando eu tinha 10 anos, mandou eu ler um texto. Eu fiquei tão angustiado, tão ansioso, porque as palavras não saíam, que eu acabei desmaiando na frente da professora. Nós gagos temos que saber controlar essa ansiedade. Não tem que ter pressa de falar. Engraçado que eu me lembro muito do Walter Dávila, na televisão, quando falava, ele imitava um gago. E quando ele falava que era gago, o pessoal falava assim, você é gago? Ele falava assim, não, eu não tenho, é para peça de Fafi falar. Na verdade, nós temos muita pressa de falar. E o macete é falar uma coisa, calma, acalma o teu íntimo, pensa, tenha ritmo, fale mais baixo, fale mais cantando, porque cantando nós não gaguejamos. Eu espero ter contribuído com vocês para que vocês possam superar a gagueira de vocês. Mas saibam que não é impossível conversar sem gaguejar. É possível a gente conversar sem ter uma disfluência sequer. Claro que nem sempre a gente vai ser tão fluente assim. Uma boa noite para todos e desejo sucesso. Olha, eu tinha o mesmo problema que você tem.
Na hora de ler, dependendo da plateia, eu tinha uma dificuldade muito grande de ler sem gaguejar. E eu desenvolvi uma técnica de, primeira coisa, não me importar com a plateia. Segunda coisa, direcionar um foco da minha leitura para uma pessoa que eu já tenha, que eu conheça, que eu confie, que eu não precise ter ansiedade em relação a estar lendo para aquela pessoa. Então eu elimino a plateia. Eu elimino a plateia e foco a minha atenção numa única pessoa. E isso me ajuda muito a falar, a ler sem gaguejar. Se você tentar essa técnica, provavelmente você vai conseguir ler um texto para uma plateia diversificada, de pessoas que talvez a maioria você não conheça, mas focando numa pessoa que você conhece e que te traz tranquilidade e segurança, isso vai desenvolver bem. Se eu pudesse ajudar, isso é por aí, tá? Boa noite.